Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E hoje eu tenho mais um recado de Deus para a sua vida, principalmente para você que já está aí sofrendo por antecipação. Você quer saber o recado? Vem comigo! Então, queridos, existem muitas situações na vida de um ser humano que acontece no dia a dia, situações boas, situações ruins, né? Que muitas das vezes deixa você meio que sem chão, sem uma estrutura física, mental, espiritual para enfrentar determinados problemas. Nós sabemos pela palavra de Deus, nós que somos conhecedores da palavra de Deus e que acreditamos na palavra de Deus, que o nosso socorro não vem dos nossos esforços. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas nós temos que fazer a nossa parte, óbvio, para que Deus faça a dele. Contudo, nem sempre, fazendo a nossa parte, nós conseguimos ver o resultado. E aí começa a entrar aquela preocupação. Você tenta, você luta, mas você não vê o resultado. E começa aquilo te afligir, começa a afligir o seu interior, começa a abater a sua alma, você começa a se entristecer, até mesmo a se desesperar. Como eu vou resolver este problema? E aí, na maioria das vezes, como seres humanos que somos, nós temos mais tendência a olhar e ver que tudo vai dar errado do que olhar e ver que tudo vai dar certo ou que já deu certo pela nossa fé. E aí, quando a gente descobre também que a nossa fé está bem pequenininha, por isso a gente não consegue ver o resultado em si. E hoje eu gostaria de falar de um exemplo, vou falar a respeito de Agar, uma serva egípcia, que Sarai, até então Sarai, porque depois o seu nome mudou para Sara, era sua senhora. Sarai era a senhora dessa serva egípcia. Ela era casada, Sarai, casada com o pai Abraão, até então Abrão, mas depois o seu nome mudou para Abraão. E Deus tinha uma promessa para Abraão de que ele seria o pai de muitas nações. A sua descendência seria numerosa. Mas Sarai, ansiosa, não tendo paciência de esperar o tempo de Deus, oferece a sua serva para se deitar com o seu esposo. Naquela época, isso era permitido. E ela então engravida para que Sarai se sinta a mãe dessa criança. Mas as coisas tomaram rumos diferentes. Por quê? Porque quando a gente sai dos planos de Deus, quando a gente tenta arrumar as coisas do nosso jeito, quando a gente começa a colocar a nossa mão onde Deus não mandou, não tem como dar certo realmente. E foi isso que Sarai fez. Quando essa escrava egípcia se viu grávida do seu senhor, ela começou a olhar para a sua senhora, Sarai, com um certo desprezo. Isso incomodou a Sarai de uma forma tremenda. Ela ficou muito indignada com aquela atitude daquela serva, né? E realmente aquela serva, e tem pessoas que é assim, quando ela se coloca ou alcança uma determinada posição superior a de alguém, dependendo dessa pessoa, do caráter dessa pessoa, ela menospreza ou estende a mão. E muitas das vezes o ser humano, ele se coloca num patamar de superioridade. Eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. E quando você não tem, quando você não pode, as pessoas
que tem e que pode, ainda se acham no direito de dar palpites na sua vida. Porque nunca vai entender os propósitos e os processos que Deus tem para você. Então, ela tomou essa atitude, ela desprezou a sua senhora obviamente não gostou, começou a afligir a sua serva então faz o quê? Corre para o deserto, se esconde da sua senhora. Vem o anjo do Senhor e fala com ela, volta, se conserta com a sua senhora, se humilha diante da sua senhora. Por quê? Seja mais humilde. Foi você que procurou essa situação. Lembre-se que se ela te afligiu, foi porque você começou a querer se colocar numa posição que não te pertencia. Foi você que procurou. Tem coisas que a gente procura e tem coisas que a gente acha realmente. E ali o Senhor também, através do anjo, prometeu que ela estava grávida de um menino e que esse menino também teria uma descendência muito grande, porque afinal de contas Deus havia feito essa promessa a Abraão, e Ismael era filho de Abraão, mesmo que fosse com a escrava, então a descendência dele também seria numerosa. E ainda diz que ele seria um grande flecheiro. Foi essa a resposta que Deus deu para Agar naquele momento em que ela se refugiou num lugar deserto. O tempo passou, Agar teve filho, nasceu Ismael, cresceu, e veio então o cumprimento da promessa de Deus para Sarai. Quando ele disse que ela daria à luz um filho, ela não acreditou, porque a sua idade era avançada, e muitas das vezes a gente não acredita que ainda alguma coisa boa possa acontecer na nossa vida, porque o tempo passou, porque agora não dá mais. Mas Deus não está preocupado se o tempo já passou, se você pensa assim. Quando Deus abençoa, Ele renova. Ele renova você, Ele renova seu entendimento, Ele te renova do alto da cabeça, planta dos pés, a ponto de você viver as vitórias de Deus na sua vida. Então Sara foi renovada no seu ventre amortecido. O Senhor deu a ela esse filho por nome Isaque, o filho da promessa. Quando Isaque foi desmamado, Sara percebeu que o filho de Agar estava caçoando dele. Ela também não gostou dessas atitudes e ela falou para Abraão, toma uma decisão, não quero mais essa mulher aqui. Dispensa ela, dispensa o filho dela, mas eu não quero mais que eles habitem no mesmo lugar que o meu filho. Acabou-se. Ela tomou a decisão dela. Então o que aconteceu? Abraão não teve outra escolha, resistiu um pouco, mas ouviu quando Deus permitiu que ele tomasse essa atitude, porque Deus já havia preparado também tudo. Deus, ele não desampara ninguém. Abraão, como homem, como ser humano, e o ser humano não pode te dar absolutamente nada, ele pode vir te dar um pequeno socorro, mas o socorro maior vem do Senhor, é isso que nós temos que entender. Abraão dá a ela o quê? Um odre de água e alguns pedaços de pão. Eles saem pelo deserto afora, acabou o pão e acabou a água. O que ela pensou diante daquele deserto, diante daquela situação? Vamos morrer. Ela pega o filho dela, coloca sentado embaixo de uma árvore e se afasta, porque ela nem queria ver o filho morrer. Para ela estava sendo um sofrimento muito grande saber que o filho iria morrer de fome e de sede. Aí vem a minha pergunta, qual foi a promessa que Deus fez lá atrás para esta mulher? A promessa que ele fez para ela é que ela daria à luz um filho homem e ela deu. E também ele disse que ele seria um grande flecheiro e com uma descendência muito grande. Até aonde ela viu nascer um menino, ela creu. Mas o resto da promessa, ela
não deu mais importância. Ela começou a olhar para o problema. O problema começou a ser maior diante do que Deus havia prometido para ela. Ela começou a olhar para as circunstâncias. Meu filho vai morrer. O filho não tinha morrido, mas ela já estava vendo o filho morto. Ela já começou a sofrer por um resultado que não tinha acontecido. Mas ela já começou a sofrer por aquele resultado. Mas o que se cumpriu na vida dessa criança foi que ele cresceu, se tornou um grande flecheiro e também com uma descendência muito grande. Então, queridos, se você está sofrendo por antecipação, por uma situação que você, nos teus olhos, você já vê assim, tá tudo acabado. Acabou. Eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais como recorrer, eu não tenho mais chance. Acabou, ponto final. Para e pensa. Saiba que para que nós possamos encontrar dias bons, temos que enfrentar os dias difíceis. Você só está enfrentando o dia difícil. Quando Agar abriu os olhos, ali naquele deserto, havia um poço. O Senhor milagrosamente, poderosamente, enviou para ela a sua sobrevivência. Enviou o recurso que ela precisava, operou um milagre na vida dela. Quando ela disse acabou, o Senhor disse só está começando. Uma história nova. Então pare de sofrer por antecipação. Não sofra por antecipação. Continua confiando em Deus, continua declarando que o Senhor está no controle dessa situação e que tudo vai dar certo. Você vai cantar o hino da vitória, que o nosso Deus não abandona os seus em momento nenhum. Coloca isso no teu coração, alimenta e rega a tua fé através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida eterna. Amém? Glória a Deus. Coloca isso no teu coração e seja muito, muito abençoado. Em nome do Senhor Jesus. E não deixa de dar o seu like, de se inscrever nesse canal. Se essa palavra falou o seu coração, vai falar no coração de outras pessoas também. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.